Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é o ABC do financiamento imobiliário. Vamos lá? Existem diversos termos e siglas utilizados no mercado de crédito imobiliário, não são de conhecimento de todos. Então nós juntamos alguns termos aqui para poder explicar assim de forma resumida de como funciona. Nós preparamos uma apresentação e eu vou compartilhar. A gente escolheu, então, alguns temas e siglas. SFH é o Sistema Financeiro da Habitação. Ele foi criado pela Lei 4.380, de 64, e visa propiciar a construção ou aquisição da casa própria, em especial para as classes de menor renda da população. Existem limites de valores e de taxa de juros. Existe um limite de valor de imóvel atualmente de R$ 1,5 milhão e uma limitação no total custo de financiamento em 12% ao ano. Normalmente são utilizados recursos da caderneta de poupança e do FGTS. Então, o SFH é o principal sistema de financiamento imobiliário que existe no nosso país. O SFI é o Sistema Financeiro Imobiliário, é um sistema criado mais recentemente, ele está amparado na Lei 9.514 de 97, ele visa o financiamento em condições compatíveis com a captação de recursos de mercado. Não existe limite de valor e as condições são livremente negociadas entre os compradores e os credores do financiamento. Existiam grandes diferenças entre o SFH e o SFI. Hoje, basicamente, a gente tem a questão do limite de R$ 1,5 milhão no SFH. O SFH é só imóvel residencial. Aqui no SFH é permitida a cobrança de uma taxa de administração de R$ 25. A outra grande diferença, que era o uso do FGTS, que era somente permitido no SFH, a partir de junho do ano passado, o Conselho Curador do FGTS permitiu o uso do FGTS para os contratos lavrados a partir de junho de 2021. Os contratos anteriores a junho de 2021 podem ser transferidos ou transposicionados para o SFH, mas depende da anuência do banco. Quando houve uma liberalização por parte do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, os recursos da poupança, desde que o financiamento seja para imóvel residencial, ficaram possíveis de ser aplicado mesmo no SFI. Condições básicas de financiamento, vamos dizer assim, as taxas de juros, a comparação entre SFH e SFI, foram unificadas. Quase todos os bancos unificaram as taxas no imóvel residencial. As diferenças estão para as demais linhas de crédito, como o imóvel comercial, para lotes e terrenos, e para o Home Equity, o crédito imóvel próprio. A simulação ela é importantíssima para o comprador que vai utilizar o financiamento imobiliário, porque ela possibilita ele ter a visão da evolução do valor das prestações, do valor da parcela, do valor do imóvel e do valor do financiamento aproximadamente que ele pode fazer. A simulação é importante de ser feita antes de procurar o imóvel. Por meio dela, você tem uma referência para saber o quanto você pode financiar e o quanto o valor de imóvel que você pode fazer. A maioria dos bancos tem isso nos seus sites que possibilitam o comprador fazer a simulação. A cota de financiamento é o limite que o Conselho Monetário Nacional permite do valor de financiamento em relação ao valor do imóvel. Não é possível financiar 100%. A cota de financiamento padrão em todo o crédito imobiliário é 80% do valor do imóvel, sendo que é autorizado chegar até 90% do valor do imóvel se o cliente optar pelo sistema de amortização saque ou sacre. Normalmente, os bancos utilizam um percentual de 80%. Alguns bancos chegam até 90% em algumas linhas de crédito e outros utilizam o padrão de 90% desde que o cliente tenha capacidade de pagamento. O valor da entrada é o valor que o cliente vai ter que pagar com recursos próprios, com subsídios ou com a utilização de FGTS. Ou seja, o mínimo que ele vai ter de entrada é 10%, se ele conseguir uma linha de crédito que financie 90%. Como a maioria dos bancos financiam no máximo 80%, então, normalmente, o valor da entrada é de 20%.
Isso é importante no planejamento de compra por parte do cliente. Bom, outro termo é a renda, a capacidade de pagamento. Então, quando você vai pleitear um financiamento imobiliário, o banco faz a análise de risco e são verificadas informações cadastrais e de renda. Então, portanto, todas as informações dos clientes são avaliadas. O padrão de mercado é comprometer, no máximo, até 30% da renda bruta. Não existe percentual legal, é uma praxe de mercado. O que a gente pode dizer é que é importante o cliente ter como comprovar essa capacidade de pagamento por meio de uma renda formal, ou até é possível fazer o financiamento com renda informal. Só que, normalmente, o banco, quando vai considerar uma renda informal, é diferenciada a análise de crédito. Pode ser exigida mais renda para quem utiliza a renda informal. Uma dica que a gente dá é para as pessoas tentarem se formalizar, fazerem a declaração de imposto de renda. É possível fazer a declaração, ter uma renda formal. Então, é importante, no planejamento de compra, essa renda. O encargo mensal ele é composto da prestação, que é dividida em amortização e juros. Somente a amortização da prestação é que, de fato, amortiza o saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário. E também existem encargos acessórios, que são os seguros habitacionais, que são obrigatórios por lei, e a taxa de administração cobrada nos contratos do SFH. Sistema de amortização. Então, basicamente, o mercado trabalha com dois sistemas de amortização. O sistema SAC, sistema de amortização constante, e o sistema Price. Então, no SAC, as prestações tendem a ser decrescentes, composta por amortizações iguais e juros decrescentes. Ou seja, a amortização no sistema SAC é constante, do começo ao fim do contrato. Já os juros decrescem em função da amortização da dívida. Você paga uma prestação, o saldo fica menor, e em função do saldo menor, o juro é menor. No sistema Price, já é diferente. As prestações são iguais e compostas por amortizações crescentes e juros decrescentes. No sistema Price, a prestação é menor que no SAC, a amortização ela não é constante, ela é crescente. À medida que vai diminuindo o saldo devedor, como a prestação fica igual e não decrescente como é no SAC, ela vai aumentando a amortização e diminuindo os juros. Muita gente critica a tabela Price em função de amortizar pouco, mas ela não tem nada de errado, ela funciona em todo o financiamento comercial e no mundo inteiro, a tabela Price é utilizada em todos os tipos de crédito. O grande inimigo, na realidade, da amortização da dívida é a atualização monetária. Vejam que a TR, a taxa referencial, é o indexador da maioria dos contratos habitacionais, chega de 94% do mercado, ela voltou a ter valor desde 2017, estava zerada. E isso influencia na amortização da dívida. Faz com que, por exemplo, aqui na tabela Price, a prestação ela não vai ficar igual, ela é indexada, ela pode ser atualizada pela variação da taxa referencial. E também os contratos que optarem pelo IPCA como indexador ou IGPM vão ter a atualização monetária. A grande complicação para o cliente em termos de amortização da dívida não é o sistema de amortização, e sim a atualização monetária prevista no contrato. Então, esse é um fator importante de escolha. A taxa de juros, ela depende do tipo de financiamento que você está fazendo e do banco que você pretende adquirir o financiamento. Então, na simulação, você vai poder comparar essas condições e escolher. E dependendo do relacionamento que você tem com o banco, você pode ter diferença de taxa de juros. Então, existe o que a gente chama de taxa de relacionamento, o perfil, o rating, a questão de conta-salário, a conta corrente, cartão de crédito, cheque especial e outros produtos podem influenciar na decisão da taxa de juros que o banco aplica para o cliente. Ou seja, essa definição da taxa de juros depende do seu relacionamento com o banco. Você pode fazer um financiamento com o que a gente chama de taxa balcão, mas ela é bem superior. E dependendo das condições, vale a pena fazer um relacionamento com o banco e conseguir condições melhores. Mas aí cabe a cada comprador decidir sobre essa questão.
O custo efetivo total foi criado por meio de resolução do Conselho Monetário Nacional para que o cliente, o comprador, tenha condições de comparar as ofertas de crédito. Então, nele estão embutidos todos os custos do financiamento. Então, você tem a taxa de juros, a taxa de administração, os seguros habitacionais, as tarifas, os impostos, se for devido imposto. Enfim, o ideal para você comparar uma oferta de crédito do Banco A com o banco B é o CET. Se você está pensando em conseguir fazer a portabilidade de crédito, o meio de você comparar as ofertas é custo efetivo total, que é lá que você compara as condições de financiamento e pode escolher uma oferta de crédito mais barata. O CESH, o custo efetivo do seguro habitacional. Esse é menos conhecido. Os bancos são obrigados a, no mínimo, ofertarem duas apólices para o cliente poder escolher. Uma que é ligada ao banco e outra que não é ligada ao banco. A finalidade do CESH é você poder comparar as ofertas dentro do banco e também entre os bancos. Então, de repente, você tem um banco que tem uma taxa de juros menor, mas ele tem um custo de seguro maior. Então, você tem que unir essas duas comparações para verificar qual é a oferta de crédito melhor. Na realidade, no CT já está embutido o custo do seguro. A finalidade do CESH é a comparação entre os seguros, inclusive em termos de evolução do seguro no tempo. Atualmente, o seguro habitacional, basicamente, ele vive em função do seguro ofertado por uma seguradora ligada ao próprio banco. Não foi criado ainda no mercado o que a gente chama de apólice individual, que possibilitaria maior competição no mercado de seguro. Nós temos conhecimento e está para serem lançadas duas ofertas de apólices individuais no mercado. Vamos ver se durante esse ano há esse lançamento, que aí vai haver uma revolução no mercado de seguro habitacional por meio da portabilidade do seguro, da apólice do seguro habitacional, que vai ser outra possibilidade que o cliente vai ter de escolher a melhor oferta de seguro habitacional, mas ainda carece do lançamento. Prazo de amortização é o prazo contratado para finalizar mediante pagamentos periódicos. São quantas prestações vão ser pagas no financiamento. O prazo máximo que o mercado utiliza é de 420 meses, sendo que alguns bancos somente operam com 360 meses. O importante de falar na questão do prazo é que muitas pessoas colocam ele como inimigo do crédito, porque quanto maior o prazo, mais juros serão pagos. Então, é interessante, na hora de fazer a simulação, você simular com prazos um pouco menores. Então, por exemplo, o banco oferta 420 meses, faz uma simulação com 400, com 360, e você compara a diferença. Você vai verificar que a diferença não é tão grande. E você pode tentar, desde que você tenha capacidade de pagamento, fazer num prazo menor e pagar menos juros. Então, é uma outra opção de crédito que você tem é fazer num prazo menor. Aqui é onde vocês podem encontrar o Clique Habitação. Bom, pessoal, nós falamos alguns termos mais utilizados no mercado de crédito imobiliário. Esperamos ter esclarecido. Se ficou alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento adicional, faça seu comentário. A gente vai procurar responder o mais rápido possível e procurar orientar a todos. O nosso objetivo é passar informações de qualidade a todos os compradores e todos os detentores de financiamento ativo. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.